Ok. Então, bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem, depois de um feriadinho no meio da semana, que ajudou a gente descansar um pouquinho, né? Que bom. Então, vamos iniciando o nosso 10º encontro. Estamos já realmente na reta final, né, desse Formadores, dessa terceira jornada. Eu tenho alguns informes para passar para vocês, mas eu vou passar, era para passar logo no início da reunião, mas eu vou esperar um pouquinho para que mais pessoas, né, entrem e daí eu consiga dar a informação logo em seguida, tá bom? Mas então hoje nós estamos no nosso 10º encontro, né? Eu quero agradecer vocês pela abertura das câmeras, né, que vem acontecendo aí de uma forma bem legal nas nossas reuniões, né? E a câmera aberta ela contribui bastante, né, para essa interação, para nos conhecermos um pouquinho melhor, né? Então, obrigada aí pelo apoio de vocês, tá bom? Aquele combinado nosso, né? Caso alguém precise se afastar um pouquinho, gente, né? Vai, faz rapidinho, volta bem tranquilo também, tá? Então, o nosso clima hoje é assim: clima escolar e sua interferência no processo de aprendizagem dos estudantes. Oi, Robson, bom dia, tudo bem? Oi, Bom Circe, dia. bom dia, tudo bem? Bem-vindos, pessoal. Então, pessoal, na semana passada, nós tivemos a apresentação das implementações, então eu praticamente não passei para vocês o que seria o conteúdo do dia, né? Então vocês estão vendo aqui que hoje é a parte 2, porque no encontro número 9, nesse encontro de hoje, o 10, o objetivo é falar um pouco sobre liderança e sobre clima escolar. E como a liderança e como o clima escolar, ele tem um impacto na aprendizagem dos nossos estudantes, tá? Então, aqui o objetivo é entender como o clima escolar interfere diretamente na aprendizagem e o papel do pedagogo frente às questões de engajamento e pertencimento dos estudantes no ambiente escolar, né? A nossa agenda de atividades, daí eu quero fazer um combinado aqui com as pessoas que precisam apresentar hoje, né? Então, nós pensamos assim, ó, nós vamos ter esse momento aqui do acolhimento, daí a nossa experiência, um minutinho aqui, né, para falar um pouquinho do nossa conversa. Então, nosso acolhimento hoje nós temos uma enquetezinha para fazer com vocês, tá? Um pouquinho da nossa experiência. E daí aqui, antes desses conceitos importantes, nós já faríamos a apresentação dos colegas que não conseguiram apresentar na semana passada. Pode ser, gente? Tudo bem, Sueli? Que daí a Sueli, a Tatiane, o Afonso, né? Ficaram para hoje, então, para fazer essa apresentação. Ok, Pode pessoal? ser sim. Certo, combinado. Por que que eu enfatizo com vocês a importância da apresentação, gente? Porque ela está como um critério avaliativo lá naquela rubrica, quando vocês acessarem, né? Como é que vocês vão ser avaliados? Então, a apresentação, ela faz parte da rubrica, né? Então, tem que ficar registrada a apresentação de vocês, tá bom? Então, vamos lá. E aí, em seguida, né, depois que então os colegas apresentarem, aí nós vamos falar de alguns conceitos importantes referente ao clima escolar. Temos esse tempo para o Em Ação de hoje, uns minutinhos para socialização e, em seguida, a conclusão das nossas atividades, então, de hoje, tá? Então, esse primeiro momento do acolhimento, nós faremos da seguinte forma, né? No encontro anterior, compreendemos o conceito do clima escolar e como os tipos de liderança interferem diretamente no mesmo. Vamos recordar indicando quais são os atores e dimensões que constroem o clima de nossa escola. No caso de vocês, não é nem recordar, é dar uma olhadinha mesmo, né? Então, quais são os atores? Quem é que compõe o clima escolar? A equipe gestora, os professores, os estudantes, os funcionários e a família, né? Então, toda essa comunidade escolar. E nós, enquanto equipe pedagógica, estamos ali junto com a equipe gestora, tá? Quais são as dimensões? Então, dimensões
né? Quem é que está envolvido aqui nessas dimensões que vai estar auxiliando? A gestão, a participação, a aprendizagem, as regras e sanções, a infraestrutura, relações com o trabalho, socialização, situações de intimidação dos estudantes. Então, todas essas dimensões, elas estão presentes no nosso clima escolar, tá? E aqui nós temos um termômetro de como é que esse clima escolar ele é impactado pelas ações que nós temos, né? Então, conforme a gestão, por exemplo, faz o encaminhamento, de que forma que vai interferir no clima, né? Como é que a participação dos estudantes, do coletivo, como é que ela funciona, né? Como é que ela tem esse impacto ali no nosso clima escolar? Como é que as regras e sanções estão colocadas nessa escola? Como é que a infraestrutura, quando a gente pensa em infraestrutura, pensamos, por exemplo, na questão do conforto mesmo, para nós trabalharmos, né? Não conforto no sentido, ai, que confortável, né? Mas assim, condições adequadas, né? Para nós estarmos trabalhando, para que o aluno consiga assistir às aulas, né? Agora, por exemplo, a gente tem aí uma previsão de que vai fazer um calor muito grande nessa reta final, né? Então a gente se preocupa com essa questão de como é que vai estar esse ambiente de sala de aula, né? Tem um ventilador adequado para que o professor consiga muitas vezes uma aula geminada, o professor fica, né, 2 aulas em sala, como é que vai ser para ele, numa turma com 40 alunos, se não tiver, assim, minimamente, né, um pouquinho de refresco, ou ar-condicionado, ou um ventilador que dê conta, né? Então, isso faz parte da infraestrutura, né? Como é que estão essas relações de trabalho, essa socialização, né? Há situações de intimidação entre os alunos, então aqui tudo isso são dimensões, tá? Então, para esse momento, nós vamos colocar uma enquetezinha para vocês responderem. Eu vou colocar agora a enquete e vocês vão conseguir entrar nela e votar. São 2 enquetes que eu vou colocar, são 2 perguntas. Para vocês participarem da enquete, vocês vão fazer assim. Vocês já participaram de enquete aqui no Meet? Para participar da enquete, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão entrar do lado do cadeadinho que tem ali na parte inferior do computador de vocês, né? Onde tem aquela do lado direito, onde tem as atividades, onde tem as formas geométricas, o quadrado, o círculo e o triângulo. Vocês vão clicar nela e clicar em enquete. E aí vocês vão responder. A enquete, então, está aberta para que vocês respondam. A pergunta número 1 é assim: indique quais são os atores que promovem o clima escolar de nossas escolas. Daí a primeira pergunta: somente os estudantes? Somente os professores? Somente a equipe gestora e funcionários? Equipe gestora, professores, estudantes, funcionários e família? Então, aí, vocês vão respondendo ali, fazendo favor, tá? A outra enquete, a pergunta número 2 é: quais as dimensões que compõem o clima escolar? Gestão e participação, aprendizagem, regras e sanções, infraestrutura, relações com o trabalho, socialização, situações de intimidação e todas as alternativas. Então, vocês podem começar a votar. Abram lá na lateral, onde vocês geralmente vão nos chats, né? Quem não achar, me avisa, que eu vou ajudando a procurar. E aí vocês vão votando e a gente vai conseguindo acompanhar os votos de vocês. Alguém não conseguiu achar? Eu achei, mas eu só consegui responder a primeira. Como é que eu faço para avançar aqui? Você colocou responder? Colocou postar? Uhum. São somente 2 questões, prof? Só 2. É rapidinho.
Apareceram as duas para você, né? Sim. Uhum. Ok. Ok. A questão número 1. A resposta, equipe gestora, professores, estudantes, funcionários e família, já teve 5 votos. Já tem 5 pessoas que votaram. E a questão número 2, aqui mais um votinho. Quais as dimensões do clima escolar? Também todas as alternativas. Oi, Leandra, bom dia, tudo bem? Será que o meu foi, professora? Deixa eu ver, acho que foi agora, Circe. Uhum, vieram sim, ok. Beleza, então. Só que algumas pessoas ainda não votaram. Faltam algumas pessoas que estão aqui na reunião ainda não votaram. Tentem votar ali, gente. Que aí é legal até para aprender, né? A usar um pouquinho assim. Oi, Edilson, bom dia, tudo bem? O meu foi, professor. Deixa eu ver. Aham, estão vindo, ok. Veio sim. Quem entrou agora, tem uma enquetezinha aqui do lado, tá? Para vocês votarem. Quem é que compõe, quem é que constrói o clima escolar? Tem 2 perguntinhas, daí vocês vão votando. Eu vou colocar uma opção aqui que vocês podem ver o resultado. Vamos ver se vai liberar para vocês a quantidade de votos já, mesmo que faltem algumas pessoas para votar, aí vocês vão vendo, olha só, já vai aparecendo os resultados. Uhum. Mas que legal, né? O que vocês colocaram aí também. Até agora os votos que chegaram foram esses, né? Que então quem compõe, né? Os atores são todos todo esse grupo aqui, e as dimensões também são todas essas dimensões estão presentes então no nosso clima escolar. Muito bem, palminhas para vocês, missão cumprida. Enquete respondida. Muito bem, obrigada, gente. Vamos para frente, então. Acolhimento. Então, assim, eu acho que eu vou, antes dessa nossa experiência, eu vou verificar se o, porque aí a gente vai emendar com os conceitos importantes. Eu vou verificar se as pessoas que precisam apresentar já estão preparadas, se já podem. E aí depois a gente volta aqui. Pode ser? Que aí nós vamos ver um videozinho e daí a gente já vai juntar com outro conteúdo. Ok? Então eu vou tirar a minha projeção e aí, se vocês quiserem projetar ou quiserem ajuda para projetar, eu ajudo. Hoje eu estou conseguindo, gente. Na semana passada foi aquele nem ajudar vocês na projeção, tá? Então, como eu tirei. Uhum. Quem gostaria de ser o primeiro? Eu vi que o Afonso parece que está conversando, Afonso, mas seu microfone está fechadinho. Quem que vai primeiro? Coloca ali no chat. Professora, se der, posso ser eu, a menos que o Afonso já queira apresentar. Pode ser você, então, Sueli. Vamos fazer assim, então, para ficar organizado. Sueli. Uhum, pode ser você. Hoje eu vou. Professora, eu só preciso de ajuda para colocar aí na tela, porque eu não tenho medo de tentar e não der certo, eu vou ficar apavorada aqui já. Tá bom, eu vou te ajudar. Nós só vamos fazer uma coisa, gente. Vamos cuidar um pouquinho com o tempo, tá? Para a gente conseguir fazer todas as atividades de hoje, né? Daí a gente vai ter esse cuidado ali com 3 a 4 minutinhos, né? Claro que se passar um pouquinho, depois a gente tenta completar lá no final, né? Tá, professora. Deixa eu achar a sua aqui, Sueli. Tá. E aí eu vou falando, professora, assim, no geral, o que a gente fez Isso, na escola e ainda o que estamos fazendo, tá, gente? isso. Eu vou fazendo assim. Tá, combinado, é isso mesmo, Sueli. Deixa eu já achei o teu aqui e eu já vou começar então a apresentar.
Oi, Afonso, tudo bem? Bom dia, desculpe, tá? Nós estamos só em 2 pedagogos aqui e tá uma loucura isso aqui agora, tá? Por isso que eu tô atendendo o pessoal aqui, atendendo minha pedagoga do lado e me desculpe, tá? Tudo bem, Afonso, não tem problema. Afonso, você quer apresentar depois da Sueli? Daí a gente já deixa organizado e você também se organiza ali, né? Eu vi que você estava conversando, eu falei, não sei se é com a gente ou se é com o corre lá, né, Afonso? Eita. Tá, então eu vou deixar o da Sueli aqui. E aí, Sueli, você pode começar então a apresentar. Onde você quiser que eu pare, daí você me fala e eu vou parando, tá bom? Beleza, então, professora. Bom dia, então, colegas. Eu vou começar, então, com uma frase do Jorge Luiz Borges, que diz assim: creio que uma forma de felicidade é a leitura. E então, professora, lá, o meu nome é Sueli de Oliveira Souza, ninguém sabe disso, as pessoas me chamam, me conhecem aqui só para a professora Sula. Eu sou do CEP, então, Fazenda Rio Grande, e à noite eu dou aula na formação de docente no Colégio Jorge Andrigueto, e, enfim, a turma que eu optei, professora, para fazer essas observações é o primeiro G do curso de desenvolvimento de sistemas aqui no CEP. E essa data de implementação, enfim, toda essa observação, tudo isso que a gente está fazendo, ela acaba sendo durante todo o ano, durante todo o trimestre, o bimestre, conforme é a organização da escola. Pode passar, professora. Bem, aí, professora, nesses acertos, nesses descritores, o que aconteceu na nossa escola foi assim, em que sempre nas formações que a gente faz, aquelas que vêm da CED, nós sempre acabamos retomando também a questão dos descritores, porque a gente vê a necessidade de se fazer esse trabalho ainda. Até mesmo, professora, porque há sempre trocas e trocas e trocas de professores, e porque a gente conversa com relação ao novo ensino médio, por exemplo, e o velho ensino médio. Aí tem conteúdos que estão lá, que são trabalhados, que são realizados pelos alunos, e tem conteúdos que não são, porque o aluno não vê mais. Aí o que a gente sempre fala com os professores? Como que está a leitura, como que está a escrita, como que está o cálculo? E é nesse momento que a gente sabe com os professores que, por exemplo, a gente tem alunos, professora, que chegam mesmo, infelizmente, não conseguem fazer, digamos, uma fórmula de Bhaskara, não conseguem fazer um exercício de matriz, não conseguem fazer algum exercício em química ou física, porque lá atrás a matemática, por exemplo, ficou faltando adição, subtração, multiplicação, esse entendimento. Então, sempre a gente tem que ficar falando, porque às vezes o professor chega para a gente e diz, meu Deus, mas eles não sabem fazer esse exercício porque não sabem as 4 operações. Aí, professora, você sabe, não é fácil para nós pedagogos, para nós professores também, retomar muitas vezes um pouco isso, fazer uma aula diferenciada, mas, enfim, a gente sempre procura conversar isso com os professores na escola. E aí, dependendo do professor, a coisa vai mais suave, dependendo do outro, a gente sempre tem que estar batendo nessa tecla. Por isso, a diferença ali, professora, também no básico, no avançado e no adequado, essa questão de porcentagem. Uma das coisas que a gente também observou, e, professora, eu só fui observando isso junto mesmo com o professor, porque a gente não tem muita clareza com relação ao conteúdo propriamente dito. O que você consegue fazer como que está a tua metodologia, a tua prática pedagógica, o que você tem feito e tal. E aí, por exemplo, tem alguns descritores que eles são iguais, porém, dependendo do conteúdo, o aluno não acertava, o descritor ficou mais abaixo. Então, por exemplo, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Às vezes, na poesia, o aluno consegue. No cartaz, digamos assim, o aluno consegue. Num outro gênero, ele já não conseguia.
Então, assim, você tem que ficar falando, entendendo isso, eu, enquanto pedagoga, procurar entender isso também, como é que são essas questões de gênero, de entendimento, de interpretação, de produção, de leitura, para poder também ajudar o professor, porque o professor ele sabe, ele dá conta dessa área, mas é esse encaminhamento, essa prática que a gente tem que observar. E aí é bem isso que eu discutia muito com o professor, e falo, né, com o professor João, que é uma pessoa muito, muito boa também. E aí a gente foi acertando algumas coisas. E aí, professora, também a gente teve algumas dificuldades para achar esses descritores, porque, a princípio, a gente não teve o SAEB. No começo, a gente não teve o SAEB, não teve acesso a como a gente fazer a correção de provas. E aí, para procurar esses descritores, professora, foi uma loucura, porque daí você vai para tudo que é lugar, você vai no Google, você dá uma olhada, daí você conversa com o professor para ver se aquele conteúdo daquele descritor tinha alguma coisa a ver, se o professor pode retomar mesmo, se o professor pode partir dali. E aí eu sei que ficou dessa forma. E nós fomos, então, nos apropriando desses descritores, conversando com os professores de língua portuguesa, matemática. Aliás, a gente fez, professora, uma fala com todos os professores. Só que aí, para esse trabalho especificamente, eu aprofundei um pouco mais, sim, as discussões com o professor mesmo de língua portuguesa e matemática. Isso não significa que os outros também... então tá, eu vou fazer isso, vou retomar, vou dar uma olhada, porque como que acertou aqui não fez, então eu vou retomar. E até hoje, professor, eles estão retomando. E aí, vamos ver aqui, com relação às atividades, né? Foi nas horas atividades que a gente fez o trabalho, o planejamento, no caso do professor, ele faz, sim, voltado para o que tem no RCO, mas a gente sempre falou para o professor que não é engessado, não é amarrado, e que o professor, então, também pode utilizar-se de outras práticas, outras metodologias. De repente, tem lá o site, tem lá os slides, tem lá uma referência, mas o professor pode usar outras se ele quiser. E aí a gente foi fazendo isso, conversando, e também, professor, a gente sempre fala com os alunos a respeito, nossa, essa avaliação, você não foi bem, precisa melhorar, o que vamos fazer, o que está acontecendo. Então, sempre, professora, nós temos que ficar fazendo esse trabalho de ir e vir o tempo todo. E aí a gente... aqui são os professores, o de inglês, eu e o professor de língua portuguesa, o professor João. Aí lá no fundinho tem o professor de filosofia, professor Benedito, alguns aqui acho que já conhecem, o de inglês, que é o Claudinei. Eu acredito que o povo conhece aqui, quem é da Fazenda conhece. E aí, professora, a gente pode ir um pouquinho mais para frente, assim, para eu só colocar as ações. E isso, professora, fez com que tem o professor mesmo, esse de língua portuguesa. Semana passada nós estávamos falando sobre o Super Desafio Paraná, entendendo, procurando entender o que competia, no caso, a nós professores, a nós pedagogos. Aí, nessa conversa que a gente ainda está sobre Se Liga, Desafio Paraná e Descritor, então o professor falou: Sula, eu ainda vou retomar mais alguns descritores, vou trabalhar com eles e daí eu vou te contando como é que vai acontecendo. Tudo bem, então, a gente está nesse processo. E o professor de matemática, ele é conhecido aqui na cidade, o professor Chiquinho, alguns conhecem ele também, professora, faz um trabalho assim, bem prático, bem didático. O que ele também percebeu? A dificuldade desses alunos. E chegar para um professor e falar: nossa, eles estão com dificuldade, mas a gente está vendo que os descritores aqui não estão legais, não estão dando resposta para a gente, a resposta, pelo menos, suficiente que a gente deseja. Então, o que ele fez, professora? Ele fez, por exemplo, a correção, ele pegou a prova Paraná,
e pegou a prova do SAEB, porque agora esse segundo momento deu certo da nossa escola ficar nessa organização, fez individual, professora. Foi fazendo com os alunos lá na sala de aula, com os alunos de administração logística que ele trabalha no terceiro ano, então ele fez prova a prova, exercício com exercício. Foi explicando, e os alunos fazendo, os alunos tentando. Porque até então ele vinha falando para mim, ai, Sula, eu estou corrigindo só chute. Eu não quero fazer mais essas correções. Aí, professora, como é que você vai chegar e vai falar para o professor? Mas então a gente tem que trabalhar um a um, o que nós podemos fazer? Então, a pergunta para o professor é, o que você pensa? O que a gente pode fazer? Aí eu vou trabalhar Sula individual cada questão. E aí, professor, tanto para o curso de manhã, porque ele trabalha também de manhã no CEP, como à tarde. Professora, teve alunos, e bem pouco, pelo que eu observei, alunos que fizeram, digamos, 2 acertos, mas teve 11 acertos, 10 acertos, 9 acertos nesse simulado, porque daí ele pegou esse simulado e foi trabalhando individual. E assim o professor de língua portuguesa também foi fazendo, professora. Agora a gente está pensando em recortar aqueles textos da Prova Paraná para aproveitar, fazer como se fosse uma textoteca, uma saloteca, uma caixoteca, sei lá o que a gente vai fazer ainda, porque a gente só conversou para nós trabalharmos. E é assim, professora, é assim que a gente está seguindo o nosso trabalho, o nosso dia a dia lá no CEP. E para que realmente a gente veja resultados melhores nos descritores. E na vida, né, professora? Na vida dessa piazada, que muitos fizeram o Enem, a nossa felicidade, minha também, porque sou professora à noite, foi ele chegar para a gente e falar, professora, eu quase gabaritei, a redação tem muito a ver com o que vocês falam para a gente. Então, isso é uma satisfação para nós, professores, com certeza para nós, pedagogos, e aluno que já passou na primeira etapa da federal. Então, nossa, professora... Que bom, né, Sueli? Sueli, mas assim, muito obrigada pela sua apresentação, né? Eu acho que foi perfeito o trabalho que vocês fizeram. Esse encaminhamento que eu já vou retirando a tua apresentação, tá? Esse encaminhamento aí da textoteca, né? Ele já serve, inclusive, como um encaminhamento aí para essa próxima implementação agora. Você, inclusive, pode utilizá-la também. Se quiser, né? Dá para ser já uma ação bem legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Depois eu tiro mais dúvida com relação a essa segunda implementação. Certo. Pode ser, nós podemos conversar. Tá, joia, então, a Tatiane, consegue apresentar a Tatiane agora? O Afonso avisou que não pode agora. Se você puder, Tatiane. Como é que está teu áudio aí? Tá tudo bem? Abre o microfone. Professora. Oi. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Você quer apresentar agora? Pode? Eu quero. A minha internet está um pouco ruim. Aí eu vou tentar falar um pouquinho rápido. Tá. Porque assim, tá bom, Tatiane, professora? na verdade, o tempinho é de 3 a no máximo 4 minutos, tá? Então, pode fazer uma apresentação breve. Você quer que eu te ajude a projetar? Ou você mesma projeta? Ou você nem quer projetar? Já congelou aqui a fala da Tatiane, pelo jeito. Oi, Tatiane. Vocês estão ouvindo a Tatiane, gente? Não, também, né? Também não. Deixa eu escrever a mensagem, então, para ela. Tatiane, nós não estamos te ouvindo. Quer retomar para depois, Tatiane? Pessoal, enquanto a Tatiane organiza o áudio dela, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, que eu preciso dar alguns recadinhos, tá? E aí a gente reencaminha.
Então, é assim, ó, em relação às notas, né, dessa implementação número 1, porque vários de vocês conseguiram fazer a entrega no prazo, né, mas alguns, por não ter os dados, por não ter todas as informações, entregaram fora do prazo, tá? E aí, as notas, nós só podemos fazer o registro das notas depois que todos vocês apresentarem, tá bom? Então, nós conversamos com a nossa coordenação, então até o final do mês agora de novembro, é que nós estaremos disponibilizando, então, todas as notas, para vocês não ficarem preocupados com essa questão, tá bom? Uma outra informação... Oi, Tatiane, conseguiu? Eu tive que entrar pelo celular, Tá bom. pelo meu celular, tive que entrar aqui só para me apresentar. Porque o notebook tá caindo na internet toda hora. Tá bom, não tem Então problema, eu vou abrir Tatiane. pelo computador Você só espera para e vou fechar um falando. Pode recadinho ser? aqui. Pode. Só que só espera só mais um minuto, só para terminar um recado. Assim, pessoal, só mais um minutinho, Tatiane. Tá bom. Outra informação, pessoal, também, é que vocês confiram os certificados de vocês. Quem participou esse ano da Jornada 1 e da Jornada 2, confiram se o certificado está registrado de vocês. Porque o prazo para vocês entrarem com o recurso, né, é até amanhã, dia 17, tá bom? E outra informação também é que algumas pessoas entraram em contato com o DAP perguntando se essa jornada 3, ela entraria também como um critério para o ano que vem, para distribuição de aulas, né? No nosso caso, escolha de turmas, né? Então, na nossa classificação dentro do núcleo, dentro da escola. E essa vai ser validado, sim. Então, essa jornada 3 também vai contar para o ano que vem, tá bom? Por isso que é bem importante, né? Já que estamos aqui na 10ª já, né? Vamos finalizar, vamos juntos, tá bom, gente? Então, são esses 3 recadinhos ali que eu queria que vocês estivessem, assim, cuidando, tá bom? Com a vida funcional nossa também, né? Agora, Tatiane, você pode apresentar. Então tá, professora, já abri aqui, porque tá caindo também a internet do Note, às vezes a implementação cai também, sabe? Então, assim, no colégio, o Colégio Cívico Militar André Selglin, né, de Cornélio Procópio, certo? Eu avaliei, eu verifiquei na frente de aprendizagem no BI a prova Paraná do nono ano B. Dos acertos da prova Paraná, na primeira edição de língua portuguesa, eles tiveram um acerto de 59,17%, e na segunda edição da língua portuguesa, eles teve 57,09% de língua portuguesa. No caso de matemática, da disciplina de matemática, eles teve 59,17%, e na segunda edição, 57,09%. Os menores descritores da língua portuguesa teve um percentual de 33%, que foi a diferenciação das partes principais e secundárias de um texto. E o de maior foi a interpretação de texto com auxílio de materiais. Então, a gente verifica que o aluno, ele fica na questão de ter um texto. O aluno ainda não tem aquela autonomia, né, de interpretação, de entender de questão. Então, assim, matemática, nós também verificamos que eles conseguem, o maior dos escritores, eles conseguem, né, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto. Então, assim, a gente percebe muito, assim, que eles têm que ter esse texto, né, de comparação, de gráficos. Então, a gente chegou ao consenso que é muito importante, além da escrita, ter também essas figuras, né, um colorido, para eles poderem chegar a uma resolução de alguma atividade, alguma questão que eles estão realizando. Sobre a questão do escola total,
Eu analisei o terceiro ano, tá? Terceiro ano A. A gente verificou que os alunos, eles estão um pouco desmotivados, professoras, a estudar. Eles chegam no terceiro ano do ensino médio, acham que está tudo certo. Eles não precisam mais estudar, eles se acomodam. Então, nós verificamos que o nível foi abaixo, né, do 3,7%, os estudantes abaixo do básico de língua portuguesa, e no segundo trimestre diminuiu um pouco, 22,2%. As nossas ações sempre é conversar com o professor, verificar o que é o melhor para os alunos. Nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, né, trabalhando juntamente com os professores, porque nós somos uma equipe. Então, nós temos que trabalhar juntos para poder chegar num consenso certo, para entender o que o aluno pensa, para poder melhorar, para ele se sentir bem na escola e ser prazeroso, e informando a eles que aqui é a porta do futuro, que eles são terceiro ano ensino médio, estão aí para fazer vestibular, entrar numa faculdade boa, ser um orgulho para os pais. Então, essa é a nossa fala, nós entramos muito na sala de aula, conversamos muito com os alunos, por conta desse nível aqui, né, que a gente percebeu que é muito baixo, mas não é culpa do professor. Temos excelentes professores na rede, onde que eles trabalham muito para que os alunos chegam a um nível de aprendizagem boa, né? Então, agora a gente vai propor para os alunos também um aulão de pré-vestibular, para que eles no ano se sintam mais motivados, que a gente está aqui para auxiliá-los, ajudá-los a ser alguém na vida, ter um aprendizado, e que eles sejam o nosso orgulho, né? Aonde que eles forem, faculdade que eles forem se iniciar, que o colégio seja referência. Eu estudei no André Selblin, e lá eu tive bons formadores, e todo mundo me apoiou. Então, é essa a nossa fala aqui. Então, assim, o ponto de atenção, né, o pedagogo elencar as ações que você irá realizar a partir do análise do seu contexto. Eu realizei uma reunião com os professores, mostrando os resultados da prova Paraná, né, juntamente com as outras pedagogas. A gente informou, colocou no data show aqui, a gente tem um laboratório, onde que, pertinho aqui da equipe, a gente pôde chamar os professores, já deixar tudo equipado na hora do intervalo mesmo, e mostrar para eles como que estavam os descritores, né, o que precisa melhorar, porque nós sabemos que se tem lá os dados, os menores de descritores, é porque o aluno não sabe. Então, a gente propôs aos professores trabalhos em grupo, para que eles possam estar trabalhando juntos, para chegar num consenso do que eu sei, o que você pode me ajudar. Então, foi isso que a gente propôs. Também foi falado sobre a verificação do LRCO, se os professores estão trabalhando juntamente com os descritores, porque lá tem dos menores escritores. Então, na página do LCO, ele já tem essa do Prova Paraná, o que eles têm que trabalhar, né, uma sinalização. Então, a gente sempre está auxiliando, mediando, né, informando que nós estamos aqui também para poder ajudá-los, né, porque nós, equipe, somos para somar. Nós não queremos somente cobrar o professor, mas sim somar o trabalho que ele realiza na sala de aula. Propomos também os professores analisar o BI para poder entender os pontos negativos, né, para melhorar os conteúdos, porque quando o professor analisa o BI, verifica a porcentagem de erros dos alunos, verifica o que o aluno precisa melhorar nos descritores, o percentual, o professor ele fica mais assim engajado em sala de aula, mais preparado para poder trabalhar com os alunos. Então, nós propomos, ponto de atenção, nós procuramos aos professores os simulados, né, de aula, aonde que ele entraria no LCO, onde as aulas estariam sinalizadas, né, está sinalizado, para eles poderem trabalhar com os alunos. Então, em ação ser realizados em aulas, o professor irá aplicar simulados de acordo com os menores descritores, certo? Segundo, trabalhar em grupo em sala de aula, realizar um diagnóstico com os alunos, que eles sabem, né, propor aquele descritor para os alunos
e informar o conteúdo e para eles poder trocar informações um com o outro para que eles possam compartilhar o que eles já sabem para melhorar no momento que eles fazerem um simulado que o professor iria propor a eles. Propor ao professor em hora atividade, porque é o melhor momento para conversar com o professor em hora atividade, porque você já tem um contato maior com o professor, né? É bom falar em grupo, sim, ter as reuniões, mas o contato pessoal com o professor, que você está ali auxiliando, dá mais força para o professor a caminhar, né? Então, na hora atividade, eu fui juntamente com outras pedagogas falar sobre a ferramenta do BI, informar como entra, como que verifica a porcentagem da escola total, frequência, o que podemos melhorar em tudo o que está lá, né, na Prova Paraná, o que foi proposto. Agora, dia 27 e dia 28, será novamente, né, a Prova Paraná. Então, nós sempre estamos trabalhando no intuito de ajudar. Esses dias nós tivemos aqui o SAEB, né? E o SAEB, nós tivemos 100% de frequência, 100% de frequência, onde que a gente propôs aos alunos um passeio, professora, para que eles se sintam mais motivados, né? A gente cobra, mas a gente também tem um momento prazeroso para eles, que eles se sintam seja um prazer estudar aqui na escola. Então, a gente cobra, sim, e tudo que a gente puder para fazer para os alunos também, a gente está fazendo. Então, assim, os professores verificando essa ação também com os alunos, esse engajamento, essa empatia, essa forma de mostrar para os professores que nós queremos uma escola, que todos estejam bem, professores, alunos, pedagogos, todos que formam a escola, para melhorar a escola mesmo, para que seja uma escola com uma aprendizagem maior. Então, é isso o nosso trabalho, tá bom? Caiu a minha internet, agora não consigo terminar de ler. Mas é isso, professora. Certo. Tatiane, mas ficou... Agora a minha câmera que fechou aqui. Tatiane, parabéns pela apresentação que você fez, né? Ficou muito bom o trabalho que você realizou, quando você colocou também, né, essa questão da visita, né, o terceiro ano, aquilo que nós comentamos, acho que um pouquinho na reunião passada, né, a tal da síndrome do terceiro ano, né, que eles acabam, chegam no terceiro ano, já não querem mais estudar. Abra a câmera aqui também, gente. Em seguida, vamos dar continuidade, daí quando o Afonso puder, o Afonso apresenta. Tati, no grupo que eu estava dando uma olhadinha, tem mais alguém que não apresentou, gente? Só vou comentar aqui, Tati. Tá me ouvindo, Tati? Estou ouvindo, pode falar, Sueli. Então, quando você falou desse aulão que a professora fez, na escola que eu trabalho à noite também foi feito, e essa aula foi muito, muito, muito produtiva, foi muito, muito boa mesmo. Isso é uma situação que tem acontecido, né, nas escolas, o professor se propor, vem dar aula no sábado, vem dar aula lá numa horinha que pode. Então, realmente, isso ajuda bastante a piazada a se preparar realmente. E é bem válido isso para todos nós também. Verdade, né, Sueli? E assim, Tatiane, você já pode incluir essa atividade como uma atividade da sua implementação número 2, né? Já é uma ação que vocês estão fazendo. Pessoal, agora em seguida, então, nós vamos assistir um vídeo da professora doutora Adriana de Mello Ramos, tá bom? Eu vou iniciar, daí se tiver algum probleminha, vocês me chamem aqui, tá? Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância da escola ter um olhar sobre a questão da convivência, né? Então, nós temos várias pesquisas, vários estudos nacionais e internacionais que mostram que o clima da escola, ele afeta
inclusive o quanto que o aluno aprende. Então, ou seja, o que significa isso? Uma escola que tem um clima escolar positivo é uma escola em que os alunos podem aprender os conteúdos até 40% a mais do que escolas que têm um clima escolar negativo. Como é que a gente avalia isso? A gente avalia isso a partir de vários eixos, né, que são eixos norteadores. Então, desde a questão da estrutura da escola, das relações interpessoais, as intimidações, o trabalho com as regras, enfim. Qual é a percepção das pessoas que estão dentro da escola, então alunos, gestores, professores, sobre esse clima, né? O que a gente tem visto, né, no nosso grupo de estudos é que essa questão do clima, ela é pouco, né, divulgada ainda nas escolas do Brasil. Mas quando nós fazemos pesquisas com professores e perguntamos qual a sua maior dificuldade, né, ao lidar com as questões hoje dentro da sala de aula, tanto professores quanto gestores nos remetem como uma grande dificuldade em relação às próprias relações interpessoais. Então, ou seja, a escola ter um olhar também para essa questão do clima, mas especificamente para a melhoria da qualidade da convivência, é uma escola que vai ter um olhar diferenciado em relação ao seu aluno, em relação ao seu professor, às famílias desses alunos, ou seja, esse ambiente sociomoral como um todo. E um dos pontos importantes é tanto o professor quanto os gestores, eles conhecerem sobre a questão do desenvolvimento. Um dos objetivos da educação hoje precisa ser promover um aluno que atinja uma autonomia, né? E o que seria essa autonomia? Os alunos pequenos, os alunos adolescentes, eles ainda não conseguem, eles não conservam os valores. Então, a questão do respeito, a noção de justiça, da generosidade, são ainda muito supérfluos na personalidade desses alunos. Se a escola tem um ambiente sociomoral que tem uma intencionalidade de fazer com que esses valores sejam construídos, ou seja, que esses valores sejam internalizados pelos alunos, quando eles atingem a idade adulta, eles são capazes de tomar decisões de uma forma mais autônoma. O que significa isso? Significa que ele não vai precisar de reguladores externos, ele vai se autorregular. E essa autorregulação vai fazer com que ele haja de uma forma justa, de uma forma respeitosa, de uma forma solidária. Ok, então, para pensarmos um pouquinho, né, no impacto que tem o clima escolar na aprendizagem dos estudantes, né, e como o clima escolar positivo, né, o dado que ela trouxe ali, olha que relevante, né, que num clima escolar favorável, né, então pode haver aí uma proficiência de até 40% a mais, né. Aqui tem essa orientação, né, que após a gente assistir o vídeo, pensar em alguma experiência, né, que foi positiva em sala de aula, que contribuiu para o aprendizado dos estudantes. Mas eu penso que o relato das colegas de hoje, né, estão, assim, suficientes para a gente ver o quanto é importante, né, essa ação positiva nossa para estar favorecendo um clima escolar. Então, em seguida, estou querendo começar o vídeo de novo. Então, aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Clima escolar e aprendizagem. Então, aqui o clima escolar, a aprendizagem emerge, consequentemente, de múltiplas funções, capacidades, faculdades ou habilidades cognitivas interligadas, além de processar informação que espelha a sua consciência cognitiva. O ser humano sente, a registra, a internaliza e tem tendências preferenciais, emocionais, motivacionais e motoras por ela. Então, na medida que o estudante se sente acolhido, pertencente e motivado, incentiva a permanência na escola e estimula a aprendizagem. Um clima escolar que não proporcione essas percepções, ao contrário, incentiva o aluno a abandonar ou evadir. Então, o quanto é importante, né, que esse clima seja um ambiente, como ela colocou lá, essa questão no videozinho, né? A professora colocou essa questão de estar conversando sobre as regras, sobre as sanções, que isso esteja claro, né? Isso vai contribuir, inclusive, para o desenvolvimento da autonomia
dos nossos estudantes, né? E aqui, então, para pensarmos, né, como criar um clima escolar favorável à aprendizagem. Pedagogo, você juntamente com a direção exerce a liderança pedagógica dentro da escola. Nos momentos de acompanhamento de hora-atividade, observação de sala de aula e feedbacks formativos, assim como reuniões coletivas e individuais, com professores, famílias, estudantes, né? Então, é isso, o tempo todo nós estamos muito inseridos, né, nessa comunidade escolar e temos esse papel aí de estar acompanhando, estar orientando, estar dando esses feedbacks formativos, pensando nessa questão de estar proporcionando que esse clima escolar seja um ambiente favorável, né? E como líder é preciso entender como criar uma condição no ambiente escolar para que as pessoas se sintam encorajadas a desenvolver um trabalho voltado para as reais necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, o encorajados ali, ele veio até em negrito, né? Porque muitas vezes é assim, como é que nós vamos, né, auxiliar nosso professor a se sentir encorajado, né? A mudar uma prática, a mudar a metodologia, né? Como é que a gente poderia subsidiar esse professor? Então, o que é o construir? Nós vamos, então, estar ajudando, né? A construir objetivos comuns, e o objetivo comum é a aprendizagem, é a qualidade, né, do processo educacional. Desenvolver pessoas. Então, nós auxiliarmos no desenvolvimento de pessoas. E aqui pensando no corpo docente, pensando também no corpo discente, nos estudantes, né? Então, de que forma é que nossas ações podem estar auxiliando nesse desenvolvimento? No estreitamento de laços com a comunidade. Então, como é que nós vamos nos relacionar com a nossa comunidade escolar, né? No atendimento das famílias, nessa recepção, né? Nessa abertura para que eles participem, né? Participem também de uma forma coesa, né? Entendendo que a família tem as suas atribuições, né? E nós, enquanto escola, também temos as nossas, né? Essa clareza das nossas funções, né? Criar um bom clima. Então, aqui também, né, o que já estamos falando, estabelecer relações de confiança e focar no trabalho pedagógico. Então, todos esses fatores, nós, então, enquanto pedagogos, e também exercendo essa função de líderes, passamos por por esses diferentes momentos aqui, objetivando aí a criação desse clima escolar mais favorável, né? E quais estratégias que contribuem, então, para a promoção de um clima escolar positivo? Utilizar-se de questionamentos propositivos. Então, está perguntando ali como é que isso pode ser feito, né? Como é que isso pode ser encaminhado, talvez de uma forma diferente, que vá dar resultados melhores, né? E isso aí precisa ter um planejamento, né? Precisa ter o nosso planejamento para conseguirmos fazer isso, né? A empatia, colocar-se no lugar do outro e também sentir as nossas próprias emoções, né? Então, quando um de vocês relata que passou por uma situação, por exemplo, a empatia agora é entre nós. Então, quando um de vocês relata que passou por uma situação difícil, uma situação de violência, né, no ambiente de trabalho, né? Isso, claro, vai doer em mim também, eu acho que dói em todos nós, né? Ou na semana passada o Robson relatou que passou por uma situação muito difícil no trabalho, né? Então, assim, como é que ele relata, ou um de nós, né, faz esse relato, e isso dói em nós, né? Eu acho que dói em todos. Da mesma forma, um estudante, quando o estudante relata que passa por uma situação, né, de frustração, de falta de recursos, né? Isso também, com certeza, né, gente, nos impacta, né? Então, o professor em sala de aula, quando eu pensei ali no exemplo, né, da sala de aula lotada, né, lotada com os seus 40 alunos, sem talvez ali um ar-condicionado, sem um ambiente adequado, né? Então, como é que a gente pode auxiliar esse professor ali nesse momento, né? O que está em nós que a gente pode estar auxiliando, né?
Então, aqui também uma outra estratégia, conhecer o outro, suas necessidades, seus desejos, suas falhas, né? E a gente consegue conhecer o outro na medida que a gente tem um tempo a mais também naquela comunidade escolar, né? Então, muitas vezes a gente percebe até quando um professor chega, quando um funcionário chega, se a gente sabe se ele está num bom dia ou não, ou se teve alguma situação conflitante, né? Então, essa questão de estar conhecendo. A escutativa, essa sim, né, aquela escuta profissional, que muitas vezes a gente precisa, a partir dessa escuta, fazer um encaminhamento, né, fazer uma ficha de referência, né, fazer uma orientação profissional, dar um feedback, né, e comunicar-se sem tentar provar que o outro está errado, sem incriminá-lo, sem aumentar o tom de voz, a comunicação não violenta, né? E aqui, pensando assim, que essa questão da comunicação não violenta, como foi oportuno quando essa temática foi trazida em pauta, né? E ela é dos últimos anos. Eu, por exemplo, sou de uma geração que, na minha família, o objetivo dos meus pais era suprir o básico, né? Que era ter casa, ter comida, comidinha, pelo menos as minhas refeições ali, né? Então, muitas vezes, minha mãe, e eu tenho 10 irmãos, nós somos em 10 irmãos, né? Então, eles não tinham tempo sequer, né, para ouvir, imagine, né? Claro que isso reflete em mim, né? Mas, assim, hoje a gente poder saber sobre isso, né? E trazer isso para os nossos estudantes, falar a respeito disso, né? Que é possível a gente estabelecer comunicações de forma diferente, né? Se o diálogo não está acontecendo em casa, nós instrumentalizar esse aluno a aprender a conversar, aprender a falar sobre as próprias emoções, né? E quando a gente fala sobre as emoções, é engraçado que, assim, nós mulheres, nós aprendemos um pouco mais ainda a falar sobre emoções, né? Parece que para nós é um pouco mais fácil. Mas para os meninos, isso ainda não está muito fácil. Dos meninos ainda é cobrado que eles não chorem, que eles sejam os fortes, né? Então, ainda tem muito disso na nossa cultura. As meninas precisam ser acolhedoras, pode falar do que está sentindo, e os meninos ainda não podem falar das próprias emoções, né? E o quanto isso impacta na nossa saúde mental. Então, à medida que a gente vai se apropriando desses conceitos, vai lendo sobre isso, né? Trazendo isso para a nossa prática, com certeza nós também vamos estar contribuindo para esse clima escolar positivo. É claro que não é uma ação de um dia, de um momento, né? Mas é sim uma postura para a gente estar desenvolvendo, para estar pensando durante a nossa jornada de trabalho, né? Agora, nós temos o nosso momento para fazer uma atividade prática, é o nosso Em Ação. Afonso, como é que tá? Quer apresentar, Afonso, antes do Em Ação ou quer deixar para depois? Como é que estão as condições aí? Pode ser, Lídia. Tem um pouquinho de ruído, que nós estamos na hora do recreio aqui, mas pode ser. Ah, é? Tudo bem, então daí a gente faz, então, a tua apresentação, em seguida a gente vai para o Em Ação, daí eu explico o Em Ação, tá? Você quer projetar ou você quer ajuda para projetar? Não, pode ser com o projeto. Tá bom, vou retirar essa aqui então. Nós vamos esperar o Afonso fazer a apresentação da implementação 1 dele, e aí depois eu volto com o Em Ação e projeto aqui o nosso Em Ação para fazer a explicação, tá bom? Vou fechar o microfone, Afonso? Daí Oi. Deu agora? Me ouve? Estamos te vendo, ouvindo, tua projeção está certinha ali, Afonso. Pode falar. Perfeito, então. Então, eu fiz a minha implementação no Colégio Maria Queiroz Azevedo e usei como base um terceiro ano A, onde eu sou pedagogo também, tá? Então, assim, eu utilizei os simulados do SAEB, tá? Primeira e segunda edição para eles. Entre a primeira e a segundo simulado, não houve muita diferença. Na verdade, sim, em língua portuguesa eles foram bem. Minha preocupação foi em matemática,
nos dois. Até no primeiro eles foram um pouquinho melhor do que no segundo. Então, o que acabou assustando a gente aqui. Por que acabou assustando? Porque se a gente olhar a questão do fluxo, os resultados das avaliações internas, eles foram muito bem, tanto em língua portuguesa como em matemática. Então, assim, houve uma discrepância nas duas situações. Então, em cima disso, eu tive que pegar e trabalhar juntamente com o professor, tá? Eu não vou ler todas as situações aqui, vou só passar como foi feito, tá? Então, eu tive que pegar e fazer um trabalho com o professor na hora de atividade, principalmente com o professor de língua de matemática, onde realmente tem essa discrepância muito grande, para poder entender como, de repente, os estudantes foram tão mal nos simulados do SAEB, se internamente eles estavam indo tão bem. E o meu nível de notas, assim, é muito pequenas. Nenhum deles estão abaixo da média, nenhuma nem outra. Então, assim, ficou muito contraditório uma situação da outra. Aí, na hora da atividade, conversando com o professor e verificando os escritores que eles foram realmente bem mal, a gente observou que dentro nas aulas que ele trabalhou todos os escritores que estavam abaixo, e também dentro das avaliações internas, esses escritores lá estavam também. E eles foram bem nas avaliações internas. Então, o que a gente pegou e observou em cima disso? É que o problema que a gente estava tendo no terceiro ano é que eles não estavam fazendo a leitura correta dos simulados. Ou seja, eles estavam simplesmente respondendo aleatório. Então, eles não tiveram a preocupação de fazer a leitura, de fazer as resoluções das perguntas, não fizeram nenhum cálculos que deveriam ser feitos. Simplesmente chutaram. Essa foi a nossa preocupação. Então, em cima disso também, nós tivemos o terceiro simulado, que aqui não consta, mas aí, em cima disso, como nós tínhamos aqui disponível no colégio o simulado 3 e o simulado 4, eu coloquei um simulado, o terceiro simulado aqui no colégio, para estudantes dos 2 terceiros anos, e coloquei valendo nota para eles, como se fosse uma avaliação interna, para ver como eles saíam. Aí, como valia a nota, tudo mais aqui dentro da sala de aula, em matemática e em portuguesa, pronto, resolveu o problema. Todos eles foram super bem nessa terceira, tá? Acabaram subindo lá em cima, eu não coloquei os dados aqui, porque só falava só do primeiro e do segundo. Mas acabaram indo super bem nessa situação, e também nós tivemos o SAEB depois, né? E, para nossa surpresa também, os alunos comentaram que estava super tranquilo, que conseguiram fazer tudo com o tempo necessário, e acredito eles que todos eles foram muito bem na questão do SAEB. Então, nós somos muito otimistas, porque, segundo eles, a avaliação do SAEB estava muito mais fácil do que os simulados. Tá? Então, foi esse o trabalho que a gente fez, tanto em língua portuguesa como em matemática. Em língua portuguesa, eles foram bem tanto no simulado como nas avaliações internas, todos estavam bem, e matemática, que era o nosso problema, todos eles conseguiram ir bem, tanto em um como em outro. Alguma dúvida? Ah, que legal, Afonso. Obrigada pela apresentação, Afonso. E assim, né, que interessante essa questão da leitura, né, Afonso? Eu não sei se foi aqui com o grupo de vocês, mas uma das professoras que apresentou, o encaminhamento foi fazer a leitura da prova Paraná junto com os alunos, principalmente com os mais novos, né? E é algo que a gente chama tanto assim para os pequenos, daí para o terceiro ano, muitas vezes a gente subentende que eles já sabem, né? E aí, como dá resultado, né? Mas parabéns, Afonso, que legal, muito bom o teu trabalho. Que legal. Missão cumprida, né? Eita, então vamos para frente, gente. Que alívio, né, Afonso? Nem fala, mas eu estou pagando os meus pecados, eu vou pagar até o final do ano, porque eu prometi tanta coisa para esse pessoal do terceiro ano. Hoje eles estão no Cascanéis. A semana passada eu levei eles para a feira de profissões, aí eu já marquei churrasco com eles, enfim, veio 100%, eles foram bem, mas assim, muita coisa a gente tem que dar alguma coisa em troca para eles, que senão eles não vêm, não, eles não participam. Isso, aqui também a gente fez desfile, fez traje diferente no outro dia, lanche diferente, a gente também fez isso.
As negociações, né, gente do céu? Como a gente precisa, né, das nossas negociações com essa turminha. Eita, Laia, né? Pessoal, então, retomando aqui, o nosso Em Ação de hoje, ele é assim, ó. Vocês vão avaliar no ambiente escolar de vocês o que é que está positivo, o que é que está no intermediário e o que está no negativo, tá? Em todas essas, nessas dimensões aqui, tá? O que está negativo, por exemplo, né? Descreva as dimensões que considera que estão negativas, né? E que interferem no aprendizado. O que está no nível intermediário? Vocês vão descrever a dimensão e vão escrever uma estratégia para vocês manterem essa dimensão ou para melhorar. O que já está positivo é pensar em alguma coisa para manter. E o que não está legal, como é que vocês vão fazer para estar melhorando, tá? Essa atividade, pessoal, ela era para usar com 25 minutos para nós fazermos essa atividade. Mas como nós fizemos a apresentação das implementações, se nós ficarmos 25 minutos, não vai dar tempo de que todos vocês consigam fazer a apresentação ainda hoje, né? Então, se vocês concordarem, vamos tentar fazer num tempo um pouquinho menor essa atividade, em 20 minutos apenas. E aí, nós vamos fazer assim: nós vamos fazer salas temáticas, tá? Nós vamos nos dividir em 4 salas. Eu já coloquei ali no chat o link do documento, tá? Desse em ação de hoje. E aí, vocês vão receber um convitezinho para estar participando de uma sala temática, tá? Aceitem o convite. Ah, mas teve uma sala que ficou cheia e outra ficou vazia. Deixa eu ver se eu consigo organizar. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumadinha aqui. Ok. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: ficaram um grupo com 4, 2 grupos com 4 e 2 grupos com 3 pessoas, tá? Então, eu vou abrir as salas temáticas aqui, vocês vão ser redirecionados para salas temáticas, e nós vamos ter o tempo, então, de 20 minutos para fazer essa atividade. Pode ser, pessoal? Vamos tentar? Ali fala em dimensões, mas vocês vamos combinar de fazer apenas uma estratégia, uma dimensão em cada uma das 3, e aí a gente consegue finalizar a atividade hoje ainda. Pode ser? Que agora são 10h10. Quando for 10h30, nós voltamos. E aí, se precisar, eu vou entrando nas salas de vocês e vou colocando o link ali com o documento. Cada um preenche daí conforme o grupo que estiver, tá? Sueli, recebeu o seu convite para participar da sala? Já está nela?
Oi, Edilson, tudo bem? Edilson, você está na sala 4, tá?
Eu encaminhei uma mensagem lá para a professora dizendo que a gente não conseguiu. Mas assim, meninas, eu vou falar para vocês alguma coisa que ainda incomoda lá na escola onde eu trabalho. Nós ainda temos, por exemplo, uma situação negativa, que é a atitude, infelizmente, de alguns alunos. E aí isso ainda está dificultando o nosso trabalho para que realmente esse clima escolar seja melhor. Por exemplo, um aluno lá quebra o forro do banheiro. Então, por exemplo, o que levou o aluno fazer isso? Por que ele fez isso? Então, até você procurar saber o porquê que ele fez, chamar o pai para conversar, ou, de repente, fazer um encaminhamento para a rede de proteção a respeito dessa atitude, isso leva um certo tempo, porque você ainda tem que entender essa ação do aluno. Então, isso é uma situação negativa ainda na escola. Isso ainda é negativo na escola. Mas, assim, de uma forma mais grave. As outras, com relação ao quarto ano que não quer fazer mais nada, terceiro ano que também pensa que já terminou tudo, isso são ações não boas, porque acaba gerando muito conflito em sala de aula, porque o aluno não quer fazer comigo, não quer fazer com o outro, não quer fazer com o outro, e vem desembocar tudo isso daí aonde? Na sala do pedagogo, para a gente conversar, para a gente pensar numa ação e fazer com que essas situações sejam modificadas. E aí, uma situação, no caso, intermediária na minha escola, são situações que já foram negativas e que diminuiu um pouco. Você já não está tratando mais aquele determinado assunto com esse aluno, porque você já viu um crescimento. Outro dia mesmo, um aluno não queria fazer nada. Aí nós conversamos sobre a importância dele fazer, dele registrar, de ter memória auxiliar, que é importante, porque quando tiver alguma consulta para fazer, ele tem um material, ele vai consultar, ele vai ter mais êxito, mais sucesso. Tá. Aí o que aconteceu? Numa dessas situações, o aluno acabou fazendo uma atividade onde ele acertou todas as questões. Então, era uma situação ruim, e que agora ela passou a ser intermediária, porque neste componente curricular ele teve esse avanço. Então, a gente vê isso como intermediário, tá nessa balança de equilíbrio. E uma atitude positiva para nós, lá na nossa escola, positiva para nós é ver mesmo a piazada ainda com toda essa nossa dificuldade de mantê-los agora na reta final na escola, continuarem na escola, felizes porque muitos já foram aprovados, pai ligando para a gente, agradecendo pelo ano que já está acabando, aluno falando para a gente que, graças a Deus eu já passei, professora, aluno falando para a gente, professora, eu vou para o turno da manhã, vou para o turno da noite. Então, essas são as questões positivas do caso da minha escola. Eu não sei vocês agora, meninas, como é que a gente vai passar isso para a professora. Não sei se a Giovana consegue escrever, conseguiu, a Priscila também não conseguiu, Regina também não. Como é que está? Para vocês, então, o que é? Ai, ai.
Vai. A participação dos alunos nas aulas, né? Por isso que aí não participam das aulas. Sim. Sim, e foi e ainda corre o risco de mais esse restinho do ano ainda ficar difícil. Então, realmente é bom esse descanso, né, Regina? Agora, para repensar mesmo como é que a escola vai fazer no começo do ano, porque vocês vão ter que fazer o quê? Não é uma escolha, né, Regina? Você vai para a distribuição e pronto. Lá eu venho de lá e digo, chego na escola e digo, eu vou ser professora de matemática e projeto de vida, sociologia e filosofia, língua portuguesa e projeto de vida, enfim. Aí, aí meu Deus do céu, é mais uma exaustão, né? Logo no início, porque assim que você souber, Regina, quem são os professores do componente, meu Deus, teus cabelos já vão ficar. Oiê! Vocês estão na chamada principal, meninas? Eu estou vendo que vocês estão aqui. Ou você está nas duas, Sueli? Tá bom. A Sim, a professora está perguntando alguma coisa aqui para mim, gente. Ela perguntou se eu estou na chamada principal ou eu estou nas duas. Sei lá, daqui a pouco eu já estou lá no Cazaquistão, gente, porque eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Isso, nós voltamos para lá, voltamos. Estamos Priscila, voltando. isso. Priscila, qualquer coisa, Giovana também fala. Que era do grupo 1. Ai, meu Deus. Olá! Foram abduzidos! Ai, meu Deus. Ah, que bom! Pessoal, o tempo foi curtinho, né, para fazer a atividade, porque no começo a gente demora um pouquinho, né, para entender, pensar os encaminhamentos, né? Mas é que se a gente não fizesse dessa forma, a gente também não conseguiria nem apresentar, pensar um pouquinho o que vocês apresentaram, né? O que vocês fizeram ali. Vamos aproveitar que todos voltaram aqui para fazer a fotinha, gente, apesar de que eu acho que alguns estão meio fora. Vamos, quem consegue abrir a câmera para fazer uma fotinha, daí a gente começa as apresentações? Conseguem? Conseguimos. Abrir um sorrisão bem bonito? Quem tiver no jeitinho ali. A Circe estava com a câmera aberta agora, Circe, agorinha. Acabou. Aí!
Olá, olá, agora sim. Ok, a Giovana. Nós vamos fazer uma foto, Giovana. E Márcia. Vamos lá, então. 1, 2, 3. X, olha lá para a câmera. É que a gente acaba olhando sempre para a tela, né? E aí. Ah, ficou ótimo. Depois eu envio lá no grupo para vocês. Perfeito. Uhum. Pessoal, então quem estava no grupo 1 gostaria de começar a apresentar? O que vocês pensaram? O que não está bom? O que está no intermediário? Vocês conseguiram apresentar? Querem que eu vá projetando aqui? E aí a gente vai vendo o que vocês escreveram? Professora, na verdade, a gente eu não sei o que está acontecendo aqui. Dá para ouvir agora? Dá. É assim, quando eu começo a projetar, daí já fica um pouco mais difícil para escrever, fica um pouquinho mais lento para escrever, sabe? Quem quiser ir escrevendo, mas eu acredito que dá para ir editando. Deixa eu voltar lá no grupo 1. Ó, o grupo 1, vocês não colocaram os nomes? Não. Uhum. O que vocês conversaram, meninas? Querem pensar um pouquinho melhor enquanto isso a gente vai num outro grupo? Ó, o grupo 2, por exemplo. Quem que é o grupo 2? Já poderia ir apresentando, então. Vamos começar. Não conseguiu escrever, professora. A gente não conseguia entrar. Vocês não conseguiram? Então, faz assim, ó. Para a atividade ficar finalizada, eu auxilio vocês, tá? Então, no grupo 1, estava a Sueli, né? Quem mais, Sueli? A Priscila, a Regina e a Giovana. Tá. Então, depois eu incluo lá. Então, faz assim, ó. Enquanto vocês vão escrevendo no documento, que eu vi que vocês estavam, né, falando sobre o assunto, vamos chamar um outro grupo para começar a apresentar, pode ser? Tá, mas como que a gente faz para voltar lá e escrever, professora? Vai no chat? O documento não está aberto aí no seu documento, no seu computador? Não, para nenhuma de nós. Ah, nenhuma de vocês conseguiu acessar um documento? Não. Então faz assim, ó. Eu vou colocar ele novamente aqui. Tá. Mas aí vocês teriam que copiar. Ah, tá, Giovana, você estava em sala? Ok. Eu vou copiar aqui. Vou colar. Tá? Ok, e vou deixar aqui. Eu estou pensando em encaminhamento aqui, pessoal, diferente. Como nós estamos ali já no finalzinho, vamos ver pelo menos um grupo para apresentar hoje e os demais a gente deixa para a semana que vem, então, pode ser? Pode. Né? Porque aí não atrasa a saída de vocês e a gente consegue finalizar. Quem que é o grupo que gostaria de começar apresentando? Eu vi que o grupo 4 está bem organizadinho aqui. Se o grupo 4 quiser começar, daí na semana que vem nós apresentamos os outros. Pode ser? Pode. Então tá bom, Afonso. Eu não sei se meus colegas estão aí ou não. Bom, então, assim, o que a gente conseguiu verificar como questão negativa? Negativa eu tenho aqui no nosso colégio, acredito que deve ser no geral, né, dos colegas também, a questão da frequência. A frequência é sempre um problema que a gente tem, principalmente quando chove, né? Então, o que a gente pode pegar e fazer para melhorar isso? Aulas mais atrativas e mais receptividade. O que é receptividade? A gente sempre dá um lanche diferente, fica fazendo, toda semana a gente pega e faz um percentual de presença nas salas de aula, a gente olha sempre quem tem maior presença da turma durante a semana, a gente dá um lanche especial, faz um bolo, faz alguma coisa, ou deixa fazendo alguma coisa na sala de aula para dar tipo uma premiação. Então a gente sempre faz isso, a gente sempre conseguiu dar uma melhorada naqueles índices, principalmente a gente pega aquela semana que a gente sabe que está chovendo, que vai ter alguma coisa, então nessa a gente foca mais para dar algo melhor, para melhorar o nosso índice. Então nós estamos em torno hoje de 88,5% no decorrer do ano todo de percentual. Então, como nós temos manhã, tarde e noite sempre
acaba ferrando com a gente, digamos assim, né, que a noite é mais difícil, a gente conseguiu ter um índice bom mesmo, tá? E a gente tem um problema sério também acredito que deve ser uma coisa de Estado, a intolerância entre os nossos estudantes, tá? Muita discussão, muita briga, muitas situações aí que realmente é bem difícil, e a gente fica sempre fazendo essa mediação entre eles e pregando respeito e tudo mais, o que deveria vir de casa, mas não vem. No intermediário, a gente tem desmotivação por parte de alguns docentes, e também a gente vê a questão de plataformas, que é um excesso que a gente vê no colégio aqui, e eu acho também no nosso estado, né? Então, a gente faz uma conversação sobre a necessidade de trabalhar da melhor forma possível, pois, independente de nossas angústias, precisamos fazer o nosso trabalho. Isso na questão dos docentes, tá? E a questão das plataformas. Convencimento da necessidade de utilização delas para melhor aprendizagem dentro e fora da escola. Dentro do colégio, a gente, claro, leva para o laboratório, faz algumas situações, mas tem muitos estudantes que tem que fazer em casa e não faz, e porque realmente não quer. Não é por problema de internet nem nada, é porque realmente não está com a menor vontade de fazer. O que a gente tem de positivo? Também temos, assim como nós temos de negativo, nós temos de positivo, que é a empatia entre estudantes, professores e equipes. Nós temos isso aí. Nós abordamos temas que desenvolvem nos estudantes sentimentos de empatia, compaixão e solidariedade. E relacionamento de respeito entre estudantes e professores. Desenvolver ações e fortalecimento aos vínculos efetivos entre estudantes e professores. Seria isso? Ótimo, que legal. Essa Parabéns, questão, nossa pessoal né, também. do relacionamento, da empatia, excelente, gente. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou parar essa apresentação aqui agora, do nosso Em Ação de hoje, para trazer aqui a finalização da aula de hoje, tá bom? Porque tem um videozinho que eu acho bem pertinente para nós passarmos ali para fechar. Talvez vá ali um pouquinho a mais do que o nosso horário, 10h40, mas a gente pode deixar combinado assim. Caso vocês precisem sair às 10h40, fiquem à vontade, quem puder finalizar com a gente, finaliza, tá bom? Então, o grupo 1, 2 e o 3, nós vamos deixar a apresentação para a semana que vem, tá? Ficou um pouco mais corrida nosso dia de aula hoje, né? Nossa reunião, mas por conta também das apresentações, das implementações que nós precisávamos fazer, tá? Tatiane, você quer fazer uma pergunta? Pois não? Não? Então, pessoal, é assim, esse material, ele sempre vai ficar disponível no nosso Google Sala de Aula, lá na aba Atividades e Materiais, tá? Então, tem assim, de cada reunião tem o material que nós estamos trabalhando. É bem importante que vocês também estejam, né, dando uma olhadinha lá, consultando esses materiais, né? Então, lá vai ter essa tríade de aprendizagem e o termômetro do clima escolar. Eu coloquei aqui no chat o link com o Contribua Conosco de hoje. E eu vou também colocar o link no nosso mural do CLES para vocês participarem, tá? E aqui nós temos um videozinho, dá em torno aí de 4 minutos, do Cortella, né? Para vocês assistirem um pouquinho. E ele fala sobre a importância, né, do amor na educação. Esse vídeo é bem interessante. E a frase do Paulo Freire: não se pode falar de educação sem amor. Vamos lá, então, vou colocar para nós assistirmos agora. Quem fala muito bem sobre isso, além do Pestalozzi, que traz isso à tona, né, foi Paulo Freire. Paulo Freire falava da amorosidade necessária ao ato pedagógico. Não é só Paulo Freire que o faz no mundo contemporâneo, mas Paulo Freire traz isso como uma referência muito grande, porque falava do ato pedagógico como um ato amoroso, como um ato de cuidado, como um ato, entre outras coisas, de respeito, né, de promoção da dignidade e, acima de tudo, da capacidade de partilha. Uma das coisas boas da reflexão feita por Pestalozzi é o quanto que essa ideia de autoeducação ela vem também à tona, porque quando eu tenho por alguém uma relação muito forte, a ideia de partilhar exige que eu seja capaz de ter o que oferecer, e não apenas aquilo que capturo, aquilo que pego para mim. E por isso, a autoeducação é uma maneira, né, de polir
né, de tirar a rudeza de algumas coisas da relação e fazer com que eu aumente, né, o meu inventário de disponibilidades, seja disponibilidades materiais, seja aquelas no campo dos afetos. Por isso, há sim, né, na pedagogia, uma expressão da amorosidade como referência, mas cautela, né? Pedagogia não é só amorosidade, tem de ser uma amorosidade competente. Porque se ela não for uma amorosidade competente, ela se tornará mera boa intenção. Não adianta eu dizer, eu amo dar aula, eu amo os meus alunos, eu amo escrever, falando de mim. Eu preciso também saber fazê-lo. Por isso, se eu quero ser melhor no amor, eu preciso me preparar melhor. Seja o amor em relação a uma pessoa, seja em relação a uma atividade, seja o amor em relação a uma acepção religiosa, eu preciso me preparar melhor. A autoeducação, né, que Pestalozzi lembrava, e que me coloca, né, numa intenção e numa disponibilização de saber que eu não estou pronto, e é assim que eu acolho a outra pessoa em mim e também me coloco para ela como alguém, né, que está disponível para aperfeiçoar, para referenciar outras maneiras de ser. E aí concluo, né, que, sem dúvida, a educação, seja na escola, a escolarização, seja a educação em geral, na família, na convivência, ela é um ato amoroso, porque é um ato de cuidado e partilha. E quem ama, cuida, né? E eu lembrava isso, né, em vários momentos, especialmente na outra sessão de encontro, e quem ama não desiste, que é outra expressão que eu lembrava. A educação tem essas duas marcas, cuidar e não desistir. Que legal, né? Gostaram? Que legal, gente. Então, tá bom. Então, encerramos, né, com essa frase, né? A importância do amor, do cuidado, né? E isso transparece o tempo todo nas implementações de vocês, né? Na preocupação com o estudante, com o aprendizado, com a qualidade do nosso trabalho, tá bom? Gente, muito obrigada pela aula de hoje, por esse encontro de hoje, pela participação de vocês todos, tá bom? E até a semana que vem, nesse mesmo horário. Até quinta-feira. Tchau, gente. Daí já falta pouquinho, né? Tchau, até mais.